Nunca é ausência, é preparação para um novo começo. Isaías, na quietude e confiança, estará a vossa força. Isaías foi um dos profetas que mais mergulhou na alma do povo de Deus. Sua voz, embora forte, carregava conselhos que soavam quase como sussurros celestiais. E entre suas palavras mais profundas, há uma que precisa ser ouvida especialmente por aqueles que vivem cercados por agitação e ansiedade. Na conversão e no sossego estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Isaías 30:15. Essa é uma das declarações mais intensas do Senhor para seu povo. Ele está dizendo: vocês procuraram força na correria, segurança em alianças humanas, respostas em estratégias, mas esqueceram de que o verdadeiro poder está na quietude e na confiança. O mundo nos ensinou que ser forte é ser ativo, é reagir rápido, é responder sempre. Mas Deus ensina que a verdadeira força está na calma, na alma que não se desespera diante da ausência de sinais, na mente que não corre para conclusões precipitadas, no coração que sabe esperar mesmo quando tudo ao redor grita: não vai dar certo. Essa mensagem de Isaías foi para um povo que corria de um lado para o outro, tentando resolver seus próprios problemas. Eles formavam alianças com o Egito, buscavam proteção humana, confiavam em cavalos velozes, tudo para evitar o confronto com seus medos mais profundos. E Deus os confronta dizendo: se apenas tivessem descansado em mim, eu teria sido o seu refúgio. Quantas vezes você também agiu assim? Buscou saídas imediatas, confiou no seu esforço, tentou controlar o que era incontrolável, mas Deus estava dizendo: pare, silencie, confie, eu sou a sua força. Esse texto é um chamado ao abandono do ativismo espiritual, aquela tentativa de fazer tanto falar, tanto correr, tanto, e ainda assim se sentir vazio. Porque o que nos fortalece não é o muito fazer, mas o muito confiar. E confiar exige silêncio, exige escutar, exige permanecer em paz mesmo quando a resposta demora. É isso que o Senhor está oferecendo hoje, um lugar de força na serenidade. Essa força não se mede por músculos nem por status. Ela é invisível, mas inquebrável. É a força que permite a alma dormir tranquila em meio à tempestade. A força que mantém a esperança viva mesmo quando tudo parece estéril. E você pode recebê-la hoje se escolher calar, se escolher confiar, se escolher dizer: Senhor, minha força está em ti, não em mim. Se essa palavra falou contigo profundamente, comente agora: na confiança em ti está minha força. Essa frase é mais do que um comentário, é um reposicionamento espiritual. E deixe seu like. Alguém agora precisa descobrir que não precisa lutar tanto, só precisa confiar mais, porque no final, os que descansam em Deus vencem batalhas que os que correm não conseguem nem enfrentar. O silêncio de José do Egito diante de seus irmãos. A história de José é marcada por sonhos, traições, calabouços e reviravoltas. Mas há um momento crucial, muitas vezes ofuscado pelos grandes acontecimentos, que revela o verdadeiro poder espiritual de sua jornada: seu silêncio diante dos irmãos que o traíram. Após anos de dor, escravidão e humilhação, José se torna o homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas de Faraó. Ele está em posição de vingança. Tem nas mãos o destino daqueles que o jogaram em um poço e o venderam como mercadoria. E então o reencontro acontece. Seus irmãos famintos se ajoelham diante dele sem saber quem ele é. E José, agora com o poder de revidar, faz exatamente o oposto. Ele se cala, ele observa, ele chora, mas ele não acusa. O silêncio de José foi a prova do seu crescimento. Ele havia aprendido no silêncio do cárcere, no esquecimento da prisão, no vazio da espera, que a justiça de Deus não precisa do nosso impulso humano. Ele havia entendido que perdoar é maior do que se vingar, que calar é mais poderoso do que gritar, que a mão de Deus pesa mais do que qualquer palavra nossa.
Quantas vezes nós nos vemos como José, feridos por pessoas próximas, traídos por quem deveria nos proteger, e então oramos, choramos, esperamos, e um dia Deus nos exalta, mas ali diante dos que nos feriram, somos provados não com a dor, mas com o poder, e é nesse momento que o Espírito nos chama ao silêncio. José só revela sua identidade após perceber que o coração de seus irmãos havia mudado. Ele testa, observa, chora em segredo, mas não acusa, não joga no rosto, não vomita dor. O silêncio dele foi o ambiente onde o perdão pôde florescer. E quando finalmente fala, suas palavras são bálsamo. Eu sou José, o irmão de vocês, a quem vocês venderam ao Egito. Mas agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45, 4, 5. Essa maturidade só se adquire no silêncio das cavernas da alma. É quando você decide não responder ao mal com o mal, quando você prefere a cura à revanche, quando você entende que Deus te elevou para curar feridas, não para reabri-las. Hoje talvez você esteja diante daqueles que te feriram, ou ainda vai estar. Talvez esteja esperando o momento da resposta do acerto de contas. Mas escute, o silêncio pode ser sua maior vitória não porque você é fraco, mas porque é forte o suficiente para deixar que Deus fale por você. Comente agora se esta palavra ardeu em seu coração. Escolho o silêncio que cura. Esse comentário é um selo de maturidade espiritual, é o reflexo de um coração que perdoa. E não se esqueça do like. Essa mensagem pode encontrar outros Josés, prontos para reagir, mas que precisam ouvir. O silêncio tem mais poder do que qualquer palavra carregada de dor, porque o silêncio de quem perdoa é a ponte por onde Deus atravessa para restaurar famílias, histórias e destinos. A meditação nos Salmos. Salmo 1. Há uma diferença profunda entre ler a palavra e meditar nela. Ler pode ser um ato de informação, meditar é um ato de transformação. É nesse segundo caminho que o Salmo 1 nos convida a caminhar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, 2. O verbo meditar aqui no hebraico original carrega a ideia de murmurar baixinho, repetir para si, ruminar no coração. É um silêncio cheio de significado. É a voz da alma repetindo o que Deus disse, até que a verdade se torne carne dentro de nós. Meditar na palavra é muito mais do que apenas lê-la, ouvi-la. É se deitar sobre ela, é deixar que ela nos leia, é permitir que mesmo sem palavras, ela continue ecoando dentro de nós. A meditação silenciosa nos Salmos tem poder de cura, de alinhamento, de consolo. Quantas vezes você já leu um salmo à noite e, mesmo sem entender tudo, sentiu a paz invadindo seu quarto? Quantas vezes uma frase como uma brasa viva ficou queimando dentro de você por dias? Isso é meditar. E o Salmo 1 nos diz que quem faz isso é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação certa, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Percebe o que está em jogo? Não é apenas uma prática devocional, é uma vida frutífera. É a diferença entre alguém que vive oscilando e alguém enraizado. E onde estão essas raízes? Na meditação silenciosa. Você pode ter apenas 5 minutos antes de dormir, mas se nesses 5 minutos você repetir em silêncio, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", e deixar que essa verdade entre pela mente e percorra o coração, embeba a alma, então você está regando suas raízes. Hoje você é convidado a trocar o ruído por raízes, a desligar o barulho e abrir os salmos, a escolher uma frase, um versículo e ruminar ele em silêncio. Porque há palavras que não precisam de explicações. Elas precisam apenas ser repetidas como quem segura a mão de Jesus durante a noite. Salmo 1 é a porta, mas há tantos outros. Salmo 23 para quem está cansado. Salmo 27 para quem está com medo. Salmo 42 para quem sente saudades de Deus. Salmo 91 para quem quer refúgio.
Salmo 103 para quem precisa lembrar de quem Deus é. Salmo 139 para quem precisa se encontrar de novo. Os salmos são cânticos que ainda hoje embalam os que escolhem meditar, em vez de murmurar. Se esta palavra falou com você, comente agora. Quero meditar em ti, Senhor, dia e noite. Essa frase é sua aliança com o silêncio que transforma. Deixe também seu like. Isso pode ser o impulso que alguém precisa para trocar a ansiedade noturna por uma meditação sagrada. Porque quem aprende a meditar em silêncio começa a florescer por dentro. O templo, um lugar de reverência e silêncio. Desde os primeiros dias em que o povo de Deus caminhava pelo deserto com o tabernáculo, até o glorioso templo construído por Salomão, sempre houve algo muito claro no coração da adoração. O templo não era um lugar comum, era um lugar de reverência. E essa reverência era marcada por algo que muitos de nós perdemos ao longo do tempo: o silêncio sagrado. Abacuque 2:20 nos dá um vislumbre poderoso dessa verdade. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Por que se calar diante de Deus? Porque há momentos em que as palavras profanam, mas o silêncio consagra. Porque quando entramos na presença do Santo, a única resposta adequada pode ser o silêncio cheio de temor. O templo sempre foi o lugar do encontro. Ali, a Arca da Aliança representava a presença manifesta de Deus. Ali os sacerdotes ministravam em santidade. Ali o povo se reunia para oferecer sacrifícios, para confessar, para chorar e também para calar. Em 1 Reis 6:7, quando Salomão constrói o templo, há um detalhe curioso e profundo. Na edificação do templo, somente pedras lavradas nas pedreiras foram usadas, e não se ouvia martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro durante a construção. Imagine isso, um templo sendo construído em completo silêncio. Por quê? Porque até a construção do lugar de Deus exigia reverência. Silêncio não é ausência, é reconhecimento. É você dizendo com a alma: Senhor, tu estás aqui, e por isso eu me calo. Hoje o templo não é mais um edifício físico, somos nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas será que temos cultivado dentro de nós esse espaço sagrado de reverência silenciosa? Será que antes de dormir, temos parado para silenciar o templo que carregamos por dentro? Será que temos separado momentos de total quietude, não para pedir, mas apenas para reconhecer a presença dele? O mundo perdeu essa arte. A religião virou barulho. A fé virou performance. Mas os que ainda sabem se calar, esses ainda escutam o som da glória. Hoje você pode restaurar o templo dentro de você. Não precisa de paredes, não precisa de incenso, precisa de silêncio e de entrega. Feche os olhos, respire fundo e sinta: o Senhor está no seu santo templo, e o templo agora é você. Se essa palavra tocou sua alma, comente agora: eu reverencio tua presença em silêncio, Senhor. Essa frase é uma rendição interior, é o som mudo da reverência verdadeira. E se puder, deixe seu like, que outros também reencontrem o sagrado perdido, que o templo interior de muitos volte a ser um lugar de silêncio e glória. Porque onde há silêncio com reverência, ali o céu decide habitar. O clamor de Ezequias à noite. Nem toda batalha é travada à luz do dia. Algumas das maiores guerras da alma acontecem no silêncio da noite, entre o travesseiro e as lágrimas, entre o cansaço do corpo e o peso da alma. E foi exatamente nesse cenário que Ezequias, rei de Judá, enfrentou um de seus maiores momentos espirituais. Isaías 38 nos conta que Ezequias foi acometido por uma enfermidade mortal. O profeta Isaías entra no palácio e declara sem rodeios: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O silêncio que segue essa sentença é denso. O rei se vira para a parede. Ele não responde ao profeta. Ele não convoca conselheiros. Ele apenas ora em silêncio na noite, de frente para a parede.
Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isaías 38:2. Essa cena carrega um peso espiritual imenso. O rei, com todo o seu poder e influência, se vê diante de algo que nenhum homem pode controlar: a morte. E sua resposta é intimidade silenciosa com Deus, sem discursos, sem liturgias, apenas um clamor sussurrado entre o quarto e o céu. E a Bíblia diz que antes mesmo de Isaías sair do pátio do palácio, a resposta veio: volta e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Isaías 38:5. O que mudou o curso da história não foi uma campanha, não foi uma multidão intercedendo, não foi uma palavra poderosa no púlpito, foi uma oração feita em silêncio, uma lágrima escondida, um clamor que só o céu ouviu. Ezequias nos ensina que quando tudo parece perdido e a noite cai com peso sobre a alma, virar o rosto para a parede e orar em silêncio pode mover a mão de Deus. Você já teve noites assim, noites em que ninguém te ouviu, em que ninguém entendeu sua dor, em que o travesseiro foi testemunha do seu clamor mais sincero? Pois saiba, Deus ouviu. Deus viu, Deus se inclinou. A resposta pode estar a caminho antes mesmo de você imaginar, porque o Deus que respondeu a Ezequias naquela madrugada é o mesmo que está contigo esta noite. Hoje talvez tudo o que você precise fazer é virar o rosto para a parede, fechar os olhos, silenciar os ruídos da alma e dizer com o coração: Senhor, lembra-te de mim. Se essa palavra te tocou profundamente, comente agora: eu creio que o Senhor vê minhas lágrimas. Essa frase é sua fé materializada em palavras, é a sua oração ecoando diante do trono. E ao deixar seu like, você ajuda essa mensagem a chegar a outros Ezequias de hoje, pessoas que pensam estar sozinhas no quarto, mas que estão prestes a serem tocadas por um milagre. Porque há clamores que ninguém ouve, mas que movem o céu, a voz mansa e suave do pastor. No meio do barulho do mundo das muitas vozes que competem por nossa atenção, redes sociais, notícias, conselhos humanos, medos internos, há uma voz que nunca grita, nunca se impõe, mas que ainda assim é a única que pode nos guiar com segurança. A voz de Jesus, o bom pastor. Em João 10:27, ele declara com doçura e autoridade: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Note que ele não diz: minhas ovelhas escutam meus gritos. Ele diz: ouvem a minha voz. Uma voz suave e familiar, reconhecível no meio de qualquer tempestade. Essa voz é diferente. Ela não causa confusão, traz paz. Ela não empurra, convida. Ela não condena, orienta. E para ouvi-la não é preciso esforço físico, mas silêncio interior. O mundo ensina que para ser ouvido é preciso gritar. Mas Jesus nos ensina que para ouvir é preciso calar. E por isso muitos não o reconhecem, porque suas almas estão ocupadas demais, ruidosas demais, aceleradas demais. Mas a ovelha que para, que desacelera, que inclina o coração, essa ouve a voz do pastor. E ao ouvi-la, encontra direção. Você já parou para perguntar: Jesus, o que estás me dizendo hoje? Já tentou fechar os olhos antes de dormir e apenas dizer: fala, Senhor, estou ouvindo? Porque ele fala. Sempre falou, ainda fala, mas a voz dele é como um sussurro, uma brisa, uma lembrança repentina, uma paz que chega sem explicação, um texto que salta aos olhos, uma direção clara no meio do caos. É a voz que diz: não temas, estou contigo, vai por este caminho. Espere, perdoe, confie, descanse. E essa voz nunca chega atrasada, nunca erra, nunca confunde. Hoje talvez tudo que Jesus quer de você é que você pare, que você se permita ouvi-lo de novo. Ele conhece o som da sua alma e quer que você volte a reconhecer o som da voz dele, porque só quando ouvimos o pastor é que podemos seguir com segurança. Se essa palavra falou com seu coração, comente agora: Jesus, eu quero ouvir tua voz. Essa frase é um clamor silencioso,
uma confissão de amor e dependência. E ao deixar seu like, você estará ajudando outras ovelhas perdidas a reencontrarem o caminho pela voz do pastor, porque quem ouve Jesus jamais se perde, e quem anda com ele pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas nunca anda sozinho. A vigília com Jesus no Getsêmani. Era noite, uma noite silenciosa, pesada, com o céu carregado de presságios. Jesus havia acabado de cear. Com os discípulos sabia o que estava para acontecer, e antes de ser entregue, traído e crucificado, ele foi orar. Mateus 26, 36, 38. Nos leva ao jardim do Getsêmani, onde Jesus diz: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Esse é um dos momentos mais íntimos e vulneráveis do Filho de Deus. Ali no jardim, Jesus revela o peso de sua missão, o limite de sua humanidade, o abismo de dor que se aproximava. E tudo o que ele pede aos amigos mais próximos é: fiquem comigo, orem comigo, vigiem. Mas eles não conseguem. Eles dormem, e Jesus ora sozinho. 3 vezes ele volta e os encontra dormindo. 3 vezes com o coração angustiado, ele ora ao Pai: "Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres." Ali no silêncio da madrugada, Jesus trava a batalha mais intensa da história. E não há plateia, não há música, não há consolo humano. A maior decisão da redenção foi tomada em solitude e oração silenciosa. Foi no jardim que ele se rendeu. Foi no jardim que ele venceu. O Getsêmani é o lugar onde a alma geme, onde o suor vira sangue, onde as orações não são feitas para serem ouvidas pelos homens, mas apenas por Deus. E talvez hoje você esteja no seu próprio Getsêmani. Um momento em que tudo aperta, em que o cálice da vida parece amargo demais, em que a vontade de desistir bate à porta. Mas escute, é no jardim do silêncio que se decide a vitória da cruz. Jesus não venceu no Gólgota. Ele venceu no Getsêmani. A cruz foi apenas o cumprimento do que ele decidiu, ajoelhado entre lágrimas, sem plateia. E agora, ele te convida a vigiar com ele, a orar com ele, a silenciar com ele. Talvez você tenha pedido companhia, consolo, palavras, e tudo o que recebeu foi silêncio. Mas esse silêncio é sagrado. É o jardim onde Deus está contigo, mesmo que todos os outros estejam dormindo. Hoje, antes de dormir, lembre-se: Jesus conhece o peso do seu cálice, e ele te entende como ninguém. Se esta palavra tocou sua alma, comente agora: "Quero vigiar contigo, Jesus." Esse comentário é um ato de aliança, uma resposta ao convite dele para orar nas horas mais escuras. E deixe seu like para que outros que estejam atravessando seu Getsêmani descubram que não estão sozinhos. Jesus já passou por lá e venceu. Porque o jardim do silêncio é também o jardim da decisão. A noite de Paulo e Silas na prisão. Algumas prisões não têm grades de ferro, têm paredes de medo, correntes de tristeza, portas de desesperança. E mesmo as que têm correntes físicas, como a de Paulo e Silas em Atos 16, nos ensinam uma lição poderosa: a alma livre canta até no escuro. A Bíblia nos diz que, após serem espancados e acorrentados injustamente, Paulo e Silas foram lançados no cárcere interior, o lugar mais profundo, mais frio, mais escuro da prisão. E o que eles fizeram ali? Clamaram, reclamaram, dormiram? Não. Eles oraram e cantaram louvores a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Repare bem, era meia-noite, o ponto mais profundo da noite, o momento em que o cansaço vence o medo, fala mais alto, e a esperança parece adormecer. Mas naquele momento, Paulo e Silas transformaram o cárcere em catedral. Eles escolheram adorar no escuro, louvar com os pés acorrentados, orar mesmo com o corpo ferido. E o céu respondeu. A Bíblia diz que houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão se moveram, as portas se abriram, as correntes se romperam.
Mas mais do que isso, uma alma foi salva. O carcereiro se rendeu a Cristo naquela madrugada, porque o louvor que nasce na noite escura liberta mais do que o corpo liberta o espírito de quem ouve. Você pode estar preso em algo hoje, preso em preocupações, em diagnósticos, em dívidas, em depressão. Mas se mesmo assim, você decidir cantar, o céu vai se mover. A chave aqui não é cantar com emoção, mas cantar com fé. É declarar que Deus é bom, mesmo quando tudo está ruim. É dizer, tu és digno mesmo quando a alma está ferida. Esse louvor é o mais precioso, porque ele não depende do que se vê. Ele nasce no escuro e brilha mais forte por causa disso. Hoje você pode transformar sua noite em altar. Não espere tudo mudar para adorar. Adore para que tudo mude. Se essa palavra te alcançou, comente agora. Mesmo na prisão, louvarei ao Senhor. Esse comentário é como um cântico lançado no céu, é um ato de fé na madrugada. E não se esqueça de deixar seu like. Há muitos que precisam ouvir que o louvor na noite escura ainda quebra cadeias e que Jesus ainda responde ao cântico dos feridos, porque meia-noite é só o começo de um novo dia e pode ser o momento exato do seu milagre. A mulher hemorrágica e o toque silencioso. Entre a multidão barulhenta, os empurrões, os gritos e a euforia de quem cercava Jesus, havia uma mulher que decidiu se aproximar de forma diferente. Ela não chamou atenção, não gritou o nome dele, não pediu ajuda em voz alta. Ela apenas tocou em silêncio. Marcos 5, 25-29 narra essa história. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela não queria ser vista. Ela não podia ser tocada segundo a lei. Era considerada impura, socialmente rejeitada, religiosamente afastada. Mas ela cria e decidiu agir. Seu ato foi silencioso, mas sua fé foi estrondosa. E Jesus sentiu. Quem me tocou? Ele perguntou. Os discípulos estranharam. A multidão toda o tocava. Mas Jesus sabia que aquele toque foi diferente. Foi um toque de alguém que veio em silêncio, mas com fé absoluta. E então, no meio do barulho, Jesus parou tudo para olhar nos olhos dela e dizer, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aqui está algo poderoso para sua alma. Hoje você não precisa de aplausos para tocar Jesus. Você não precisa de eloquência para alcançá-lo. Você não precisa de títulos nem estar na frente do palco. Você só precisa de fé, mesmo que seja silenciosa. Essa mulher foi ignorada por todos, mas foi reconhecida por Jesus. Seu toque secreto provocou um movimento no céu. E talvez hoje você esteja vivendo seus 12 anos de dor, 12 dias, 12 meses, 12 estações de sofrimento. Já gastou tudo, já tentou de tudo, e agora tudo o que você tem é um toque de fé, toque mesmo que em silêncio. Jesus ainda responde, há toques assim, toques que não querem fama, que não querem holofote, só querem a cura, só querem a presença. Hoje Jesus está passando. Talvez você não consiga orar com palavras, mas pode estender sua fé em silêncio e tocar. Se esta palavra te abraçou por dentro, comente agora. Quero tocar em ti, com fé, Jesus. Esse comentário é o seu gesto, é o seu toque espiritual, mesmo sem voz. Deixe seu like também. Pode ser que alguém escondido em meio à multidão precise dessa palavra para descobrir que Jesus ainda para tudo, por causa de um único toque silencioso. Porque a fé silenciosa abre caminho para milagres estrondosos. O silêncio do sábado, entre a crucificação e a ressurreição. Poucos falam sobre ele, poucos pregam sobre ele, poucos percebem sua importância. O sábado entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição é um dos momentos mais misteriosos da narrativa bíblica. É o dia em que o céu ficou em silêncio. Jesus havia morrido. O corpo jazia no túmulo. O céu não dava sinais.
e os discípulos estavam confusos, com medo, escondidos. Era o sábado do silêncio. Imagine o que foi acordar naquele dia, saber que o Mestre havia sido morto, que a promessa parecia perdida, que as palavras que antes incendiavam a alma agora ecoavam como lembranças dolorosas. E não havia resposta nenhuma, revelação, nenhum milagre, nenhuma voz. Esse sábado representa na vida espiritual o tempo da espera, o tempo em que parece que tudo morreu, que as promessas não vão se cumprir. É o dia em que o luto se mistura com a dúvida, o silêncio com a angústia, mas é também o dia que antecede o maior milagre da história. Você já passou por esse sábado, aquele momento entre a perda e o milagre, entre a oração e a resposta, entre a dor e a glória, aquele tempo em que tudo parece parado, mas na verdade o céu está preparando algo invisível. O silêncio do sábado é um convite à confiança, é a chance de crer, sem ver, de continuar esperando, mesmo sem ouvir nada, de manter acesa a chama da fé, mesmo quando o túmulo ainda está fechado. O sábado do silêncio nos ensina que Deus nunca está inativo, mesmo quando parece calado. Jesus não estava inerte. Ele estava vencendo o inferno, libertando cativos, preparando a vitória que seria revelada no domingo. E o que os discípulos precisavam fazer naquele sábado? Descansar, esperar, confiar. E é isso que Deus pede de nós também. Quando tudo parecer perdido, lembre-se do sábado, porque o silêncio de Deus não é o fim da história, é o prelúdio da ressurreição. Hoje talvez você esteja vivendo o dia do meio, depois da dor, antes do milagre, sem respostas, sem movimento, sem sinais, mas o céu está em ação e o domingo vai chegar. Se essa palavra falou com sua alma, comente agora. Confiarei mesmo no silêncio do sábado. Essa frase é sua resposta espiritual, sua âncora enquanto o túmulo ainda está fechado. Deixe seu like também. Essa mensagem precisa chegar a todos que acham que o silêncio de Deus é abandono, porque o silêncio do sábado é, na verdade, o respirar profundo antes da glória da ressurreição, o discernimento no silêncio. Provérbios. A sabedoria não grita, ela sussurra, e muitas vezes se esconde no silêncio entre uma resposta e outra. O livro de Provérbios, um verdadeiro manual divino de discernimento, revela que o silêncio não é apenas ausência de palavras, é a presença da prudência. Provérbios 17:28 diz: o que retém as suas palavras possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Vivemos em tempos de muita opinião e pouca sabedoria. Muitos falam, poucos escutam. Muitos reagem, poucos discernem. E é por isso que o silêncio tornou-se um dos dons mais escassos da vida moderna. Mas o silêncio não é covardia, é escudo, é estratégia, é sensibilidade ao espírito. O sábio sabe que não precisa sempre responder, sabe que o tempo certo vale mais do que a resposta certa, sabe que uma pausa pode evitar uma guerra. E é por isso que o silêncio é terreno fértil para o discernimento. Você já reparou como Jesus tantas vezes preferia o silêncio a responder perguntas armadas? Ele não se deixava conduzir por provocações. Ele esperava, ele ouvia, ele discernia, e então falava quando era a hora certa. Provérbios nos chama a esse lugar um coração calmo, ouvidos atentos, palavras ponderadas. Hoje muitos perdem batalhas porque não souberam ficar calados. Responderam no impulso, decidiram na pressa, julgaram sem ouvir. Mas o discernimento nasce no silêncio. Antes de responder, ouça. Antes de agir, ore. Antes de decidir, espere. E o Espírito Santo falará contigo nesse espaço sagrado, que é o silêncio, porque é nesse intervalo que muitos ignoram que Deus revela direções. O livro de Provérbios é claro. O coração do justo medita no que há de responder. Provérbios 15:28. Não é automático, é meditado, é pensado. E meditar exige pausa, e pausa exige silêncio. Hoje o Senhor quer restaurar sua sensibilidade espiritual.
te ensinar a falar menos, a ouvir mais, a discernir melhor, porque os que ouvem bem, falam com poder. Se essa palavra te chamou ao discernimento, comente agora: Senhor, ensina-me a ouvir no silêncio. Esse comentário é uma entrega, é um passo para longe da pressa e mais perto da sabedoria. Deixe também seu like, que essa verdade alcance aqueles que estão prestes a responder, sem pensar agir, sem orar, decidir, sem escutar. Porque quem aprende a calar, aprende a ouvir a voz de Deus, com mais clareza. Moisés e a sarça ardente no deserto. Antes de se tornar o libertador de Israel, Moisés viveu 40 anos em silêncio, 40 anos longe do Egito, longe dos holofotes, longe de tudo que ele pensava ser destino. No deserto de Midian, ele se tornou pastor, e enquanto cuidava das ovelhas de seu sogro, com a alma já envelhecida por dentro, Deus o surpreendeu com algo simples e ao mesmo tempo sobrenatural. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3, 2. Imagine um homem esquecido, um deserto sem nada de especial, um silêncio que já durava décadas, e uma sarça pegando fogo sem se queimar. Deus não gritou com Moisés, Deus não enviou um exército de anjos. Ele usou o silêncio e uma sarça ardente para chamar atenção. E Moisés, ao ver aquilo, disse a si mesmo: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Êxodo 3, 3. Esse gesto simples, virar-se, mudou o destino de sua vida. E é aqui que mora um dos maiores mistérios da espiritualidade. Deus fala com quem sai da rota, com quem escuta o silêncio do deserto, com quem percebe que há algo queimando, e não passa direto. A sarça é símbolo de muitas coisas. É símbolo da presença que consome, mas não destrói. É símbolo da glória de Deus, se manifestando no ordinário, mas acima de tudo, é símbolo do chamado que nasce no silêncio. Deus esperou 40 anos para falar com Moisés, e no momento certo falou. E não apenas falou, revelou seu nome, deu-lhe propósito, fez dele voz, para libertar um povo inteiro. Você sente que está no deserto, sente que sua história foi interrompida, que os anos passaram, e o que era promessa agora é só lembrança. Olhe ao redor. Talvez neste silêncio haja uma sarça ardendo perto de você, um sinal sutil, uma direção espiritual, uma presença que não se consome. Mas é preciso parar, virar-se e prestar atenção. Deus ainda fala por meio de sarças, mas apenas os atentos reconhecem. Hoje, Ele pode estar acendendo algo dentro de você. E se você ouvir o mesmo que falou com Moisés, dirá: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Se essa palavra despertou algo em você, comente agora: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Esse comentário é como tirar as sandálias, é reconhecer. Este momento é santo, estou ouvindo. E ao deixar seu like, você ajuda a reacender a atenção espiritual de outros que talvez estejam vendo sarças, mas ainda não perceberam. Porque no silêncio do deserto, o fogo da voz de Deus ainda arde. A promessa do descanso eterno, Hebreus 4. Há um tipo de descanso que não se encontra em camas confortáveis, férias luxuosas, ou dias sem compromissos. É um descanso que não está no corpo, mas na alma. Um descanso prometido por Deus, preparado desde a fundação do mundo, reservado para os que creem. Hebreus 4. Fala sobre isso com um peso de eternidade. Resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Esse repouso é mais do que o sono da noite. É mais do que um sábado físico. É um estado de alma que confia, que se rende, que repousa nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. O autor de Hebreus fala de um hoje eterno. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4, 7. É um convite ao descanso, mas também uma advertência. Nem todos entram nesse repouso. Por quê? Porque muitos ouvem,
mas não obedecem. Vêm os sinais, mas endurecem o coração. Recebem a promessa, mas não descansam na palavra. O povo de Israel no deserto viu milagres diários, mas não entrou no descanso prometido, porque não misturaram a promessa com fé, não descansaram, lutaram, não confiaram, murmuraram, não ouviram, reagiram com incredulidade. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28. Esse descanso é para hoje, é para agora, é para quem decide confiar, não por sentimento, mas por fé. Você pode estar vivendo dias agitados, lutas constantes, pressões internas, mas a promessa do descanso ainda está de pé. Você pode fechar os olhos esta noite e dizer: Jesus, eu descanso em ti. Eu confio, eu entro no teu repouso. Esse descanso é espiritual, é a paz que excede todo o entendimento. É o sono tranquilo mesmo em meio à guerra. É o coração calmo mesmo diante do desconhecido. É o repouso dos filhos que confiam no Pai. E um dia esse descanso se tornará eterno, um lugar onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem noite, nem luto. A Nova Jerusalém, o repouso absoluto dos redimidos. Mas o ensaio desse descanso começa hoje na sua cama, no seu silêncio, no seu sim a essa promessa. Se essa palavra falou com sua alma, comente agora: eu escolho descansar em ti, Senhor. Esse comentário é sua entrada simbólica nesse repouso. É fé em forma de palavras. E deixe seu like. Alguém pode estar precisando ouvir que o descanso de Deus não é um luxo, é uma promessa, e está disponível agora. Porque os que descansam em Cristo já vivem uma amostra do céu, mesmo aqui na terra. A Nova Jerusalém, onde Deus habitará em nós. No fim de todas as coisas, quando o tempo já não for mais contado, e o mundo como o conhecemos tiver passado, há uma promessa gloriosa, que paira sobre todos os filhos de Deus. A Nova Jerusalém, um lugar não feito por mãos humanas, uma cidade não corrompida pelo pecado, um espaço onde não haverá mais choro, nem morte, nem luto, nem dor. Apocalipse 21, 2, 3, nos transporta a essa visão celestial. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Essa não é apenas uma profecia distante, é a consumação de tudo aquilo que o coração humano sempre buscou. O descanso total, a presença plena, a comunhão eterna. Desde o Éden, o desejo de Deus sempre foi habitar conosco. E na Nova Jerusalém, esse desejo se cumprirá por completo. Não haverá mais necessidade de templos de sol, de lua, porque o próprio Cordeiro será a luz. Apocalipse 21, 23. Mas o que isso tem a ver com o silêncio? Tudo, porque a Nova Jerusalém é o destino final daqueles que aprenderam a ouvir a voz de Jesus no silêncio. É para os que confiaram mesmo sem ver. É para os que guardaram a fé quando o mundo gritava o contrário. É para os que escolheram calar para discernir, esperar para receber, adorar em meio ao caos. O silêncio aqui prepara o coração para a eternidade. Lá quem aprende a ouvir Jesus no secreto será aquele que o verá face a face. Quem se acostuma com a paz no espírito reconhecerá a paz eterna da cidade santa. Quem aprende a habitar com Deus agora, ainda que por fé, habitará com ele para sempre em glória. A Nova Jerusalém não é apenas um destino, é uma esperança viva. É o consolo para o cansado, é a resposta para o injustiçado, é a cura para os que viveram silêncio sem explicação nesta vida. Hoje, antes de dormir, pense nisso: tudo isso que você vive é passagem, mas o que o Senhor te prometeu é morada. Ele já preparou um lugar, e enquanto você cala e ouve aqui, Ele constrói para te receber lá.
Se esta palavra encheu seu coração de esperança, comente agora: Nova Jerusalém, eu espero por ti. Essa frase é uma confissão de fé, uma âncora para os dias difíceis, uma antecipação do que os olhos ainda não viram. Deixe também seu like. Leve essa esperança a outros corações cansados, que precisam saber que o silêncio de hoje será recompensado com o som eterno do vinde benditos do meu Pai. Porque quem habita com Cristo no coração em breve habitará com ele eternamente. Jesus no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça. Nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, há uma frase que se repete como um eco celestial, carregada de urgência e eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2 e 3. Não é um convite, é uma convocação. Jesus glorificado, olhos como chama de fogo. Voz como muitas águas, fala diretamente à sua igreja. E o que ele diz não é só para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia ou Laodiceia. É para mim, é para você, é para todos que têm ouvidos espirituais. Mas por que ele diz quem tem ouvidos? Porque muitos têm ouvidos físicos, mas poucos ouvem de fato. Vivemos num tempo onde se ouve de tudo, mas pouco se escuta o espírito, onde há excesso de informação e ausência de revelação, onde o ruído abafou o sussurro sagrado. Por isso Jesus repete: ouça, preste atenção, abra os ouvidos do coração. Cada carta traz promessas e correções, e todas terminam com esse clamor: ouça o que o Espírito está dizendo. Você tem parado para ouvir o que Jesus está falando com você hoje? Tem silenciado o suficiente para captar a direção do céu para a sua vida? Tem percebido os toques sutis, as advertências silenciosas, as instruções invisíveis? Porque o Espírito ainda fala, mas ele fala com os que têm ouvidos treinados na obediência, com os que escolhem calar diante de Deus, em vez de encher o céu de pedidos, com os que adoram em espírito e em verdade, mesmo no quarto fechado. A sua vida pode mudar completamente quando você aprende a ouvir o que o Espírito está dizendo agora. Em tempos de crise, ele fala. Em tempos de distração, ele alerta. Em tempos de queda, ele corrige. Em tempos de sede, ele consola. Mas é preciso ouvir, não com os ouvidos naturais, mas com os ouvidos da alma, com o espírito desperto, com o coração pronto. Hoje Jesus está dizendo: estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20. Mas ele também está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Essa combinação é poderosa. Ele bate e você ouve. Ele fala e você responde. Ele corrige e você se humilha. E então ele entra, se assenta e ceia com você. Se essa palavra te despertou, comente agora: eu quero ouvir o que o Espírito diz. Essa frase é um ato de consagração, um coração aberto diante do trono. Deixe também seu like. Muitos estão espiritualmente surdos, e essa mensagem pode ser o som que acorda os ouvidos adormecidos. Porque quem aprende a ouvir Jesus hoje será contado entre os que reinarão com ele na glória. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito hoje. Você é raro, você é precioso, você é um dos poucos. Poucos têm a disciplina de permanecer, poucos têm o coração faminto o suficiente para seguir até o fim. Poucos, mas escolhidos. Este não foi apenas mais um vídeo, foi um chamado, uma jornada, um tempo marcado pelo céu. Você silenciou a alma, ouviu a voz de Jesus, foi tocado pelo Espírito mesmo em meio ao cansaço, às pressões, às distrações. E isso significa algo muito especial. O céu te vê, o céu te honra, o céu te escolheu. Talvez você tenha entrado neste vídeo apenas procurando uma palavra, mas o que encontrou foi um encontro. E esse encontro pode ser o ponto de virada da sua vida espiritual. Porque agora você sabe, o silêncio não é vazio, é espaço para Deus agir. É o solo fértil, onde a voz de Jesus floresce.
E por isso eu quero te convidar a selar essa jornada com uma frase nos comentários. Uma frase que será como uma bandeira espiritual, um sinal de que você não apenas ouviu, mas permaneceu até o final. Comente agora: Jesus, eu estive contigo até o último segundo. Quando eu ler essa frase, saberei quem são os verdadeiros perseverantes, os que vencem não apenas as lutas externas, mas a distração, a pressa e a impaciência. E os céus saberão também. Agora eu preciso te pedir algo que vai além de um gesto digital. Compartilhe este vídeo. Envie para alguém que está aflito, alguém que já não ouve mais a voz de Deus, alguém que precisa redescobrir o poder do silêncio. Compartilhar esse conteúdo não é só clicar num botão, é evangelizar, é ser instrumento de salvação, de consolo, de libertação. E se você ainda não é inscrito neste canal, pare tudo agora. Inscreva-se, ative as notificações, e não por causa de números, mas porque este espaço é um altar digital. É aqui que muitos como você têm reencontrado sua fé, seu propósito, sua paz. Se você já é inscrito, se sinta parte de algo maior. Você não faz parte de uma audiência, você faz parte de um exército, homens e mulheres que decidiram ouvir a voz de Jesus em tempos de tanto barulho. E se por acaso você passou por aqui só por curiosidade, saiba que nada é por acaso. Hoje o Espírito Santo tocou em algo dentro de você, e talvez seja a hora de voltar, de se entregar, de silenciar e recomeçar. Eu encerro este vídeo com um apelo. Não pause ainda, não desligue. Apenas fique. Fique mais um pouco. Silencie agora, feche os olhos e agradeça. Diga ao Senhor: obrigado por hoje. Obrigado por falar comigo. Obrigado pelo teu silêncio cheio de presença. Não diga mais nada, apenas sinta, porque é nesse silêncio final que ele vai sussurrar coisas que não estavam no vídeo, mas que